Bom dia, Bom dia, tudo bom? tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Opa, alto e claro. Alto e claro, muito bem. Então já estamos conectados, Rodrigo. Opa, seja bem-vindo aí ao nosso programa Uma História de Sucesso, viu? E conta a sua história para nós. Muito bem, um abraço para o Cláudio e para Amanda Guedes, para o Ademir Quinó, pessoal que já está aí sintonizado com a gente. Bom, Rodrigo, primeiro é um prazer estar aqui junto contigo, prestigiando aqui o teu canal, o teu Instagram, enfim. Você é uma pessoa admirada e admirável. De fato, eu te conheci quando fui lá fazer aquela reportagem contigo sobre aquela dificuldade lá do ônibus que retiraram aí das proximidades da tua casa e nem consultaram você ou outras pessoas, enfim. E ali nasceu a nossa amizade. Então, quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Manhã fria de sábado e nós estamos aqui, né, para contar um pouco da nossa história e estou à sua disposição, meu amigo. Então, como é que o Neri de Melo ficou conhecido como Parangolé? E conta tudo para nós, de onde você veio, como que começou essa tua paixão pela comunicação. Muito bem, Rodrigo. O Parangolé é um nome artístico do Neri de Melo, né? Meu nome de batismo, Neri de Melo. Eu comecei muito cedo a sonhar com rádio, sonhar com comunicação. E quando eu tinha 13 anos, lá em Francisco Beltrão, eu comecei a participar de um programa chamado Onda Rural pela Rádio Educadora. E eu fui chegando, fui chegando, fui chegando. Eu era adolescente ainda. E lá pelas tantas, né, quando viram, eu já estava lá dentro. E quando eu percebi, eu também já estava inserido no contexto daquele programa. E precisávamos, então, de um apelido para o Neri. E foi então que o Luiz Carlos Baggio, um jornalista, amigão meu, até hoje, claro, ele olhou e falou: vocês estão procurando o quê? Um apelido para o moço. Parangolé. E aí passei a me chamar Parangolé, nome artístico. Foi assim, a toque de caixa. Tipo Paixão à Primeira Vista. E junto com o Trincão, Cacá, Pó de Arroz, que eram os personagens do programa do Adair Detone, o Onda Rural, eu passei a participar do programa, contando as minhas piadinhas e tal. Era muito bom. Enfim, eu não recebia, desculpa aí, não recebia nada por participar do programa. Porém, eles autorizavam, então, que eu pudesse fazer um comercial em troca disso, fazer um comercial do Palhacinho Parangolé, que animava festinhas de aniversário. Então, as pessoas, no decorrer da semana, entraram em contato comigo, agendavam a festinha. Tinha sábado que eu ia uma, duas festinhas, geralmente acontecia no domingo também, uma festinha aqui, outra lá. E fui ficando conhecido. Então, à medida em que eu ia animando as festinhas de aniversário, as pessoas iam me convidando. E na rádio eu ia lá participando. Até que eu fui crescendo, evidentemente, e o meu sonho por comunicação só aumentava. E eu fui para Marmeleiro, uma cidade próxima a Francisco Beltrão, na Rádio Cristal, hoje Cristal FM, na época era a Rádio Cristal AM, e a família Celeste me deu uma oportunidade, e eu comecei lá como locutor. Eu tinha 16 anos quando eu tive minha carteira profissional assinada pela família Celeste, e desde então já se passaram aí 35 anos que eu comecei essa jornada. Não foi fácil desde o início, muitos desafios, muitas dificuldades, dificuldades de transporte, porque eu morava em Beltrão e trabalhava em Marmeleiro, locomoção, de modo geral e tal. Então, quando eu conseguia uma carona bacana, quando não, tinha que ir a pé ou de bicicleta, mas foi. Sempre honrei lá com o meu compromisso. Eu me lembro, na trajetória, aí, algumas vezes, eu sem condições, sem possibilidades de voltar para casa, abrindo um parênteses aqui, morava de favor nessa época, morava na casa da minha madrinha, tal,
porque os meus pais, nesse período, residiam em Santa Catarina. Meu pai era funcionário de uma companhia de asfalto e é itinerante nesse trabalho. Então, eu vim para cá. Mas, enfim, foi muito bacana, né? Eu passei muitas dificuldades, como eu disse. Já cheguei a dormir num depósito de imóveis que tinha, né, nos fundos da emissora de rádio lá em Marmeleiro. Não era novidade, né, para ninguém e tal. Eu não tinha como voltar para casa. E assim foi. E eu imagino que tudo aquilo que aconteceu de dificuldade se fazia necessário para que eu pudesse amadurecer. Diz que o pão, né, Rodrigo, ele fica fofo, ele fica gostoso, a massa fica legal se ele leva bastante pancada, né? Quando o Verdade. pão é sovado, ele fica gostoso. E as pancadas da vida me fortaleceram. Os nãos que eu recebi na minha vida me fortaleceram. Aliás, eu acho que eu estou aqui hoje como apresentador porque eu recebi muitos nãos. E os nãos eu transformava em desafio. Eu falei, poxa, mas por que não? Né? Por que não? Não, porque minha voz não era boa para ser radialista. O que é? Porque eu não tenho isso, não tenho aquilo? Qual que é a parada? Por que não tem vaga? Então, os nãos que eu fui recebendo, me estimularam. Um dos diretores lá da Rádio Educadora, na época, e eu não entendia por que ele dizia não para mim, e fui entender depois, evidentemente, que eu era uma criança, uma adolescente, né? E todos os dias eu estava lá e ele falava, o que você está fazendo aqui, guri? Não, estou aqui, tá falando, não tem o que fazer, não faz dessa casa, ou seja, não tem o que fazer, sai daqui. E eu falava, puxa, rapaz, esse homem não gosta de mim? Por quê? Por quê? Por quê? Mas eu vim entender depois, porque eu era um adolescente. Veja, o abacaxi, se o Ministério do Trabalho chegasse lá e me pegasse na condição, né? Quem é o menino? É visitante, está trabalhando. Você entendeu, Rodrigo? Então, Uhum. assim, mas se eu tivesse desistido na primeira tocada, no primeiro não que eu recebi, não faz dessa casa, eu não estaria aqui. E a vida me ensinou a encarar esses desafios e me fez gigante diante das impossibilidades, né? E é isso aí. É isso aí que... Você falou da rádio e como que a TV chegou na sua vida? Então, aí eu comecei... Quando assim, você sonha em ter um chinelo, você não se contenta com o chinelo, você quer um tênis. Você tem um tênis, você quer um tênis melhor. Você tem uma bicicleta, você quer uma moto. Você quer uma moto, chega na moto, você quer um carro. E eu sempre fui assim. Eu nunca me acomodei com as coisas. Então, quando cheguei no rádio, eu tinha um objetivo de ir para a televisão, né? Só que era assim, um sonho um pouco mais distante, porque não tinha televisão na minha cidade. E aí foi. Diga-se de passagem, eu rodei ali no Sudoeste, nas principais emissoras. Trabalhei na Rádio Cristal, na Rádio Princesa, Educadora, Entre Rios, Santo Antônio, São João e São João. Nas emissoras de Pato Branco, trabalhei na Rádio Selinalta, trabalhei na Rádio Cidade também. E, assim, né, fiz um tour ainda enquanto eu tinha essa condição, né, de poder mostrar o que eu sabia fazer. E aí surgiu a televisão. Foi assim interessante. Por quê? Eu comecei a gravar comerciais para televisão para uma rede de lojas, a Alfana Magazine. Eu era o garoto propaganda dessa rede de lojas que tinha em Santa Catarina e no Paraná. Quem produzia os comerciais era o Paulo Portela. Ele era da produção da TV Sudoeste, lá em Pato Branco. Então ele vinha para Francisco Beltrão, ele, o Irã, o Graxa, e vinham produzir ali. E ele percebeu que eu tinha uma pegada assim, muito criativa, que só tinha apenas os valores dos produtos, eu desenvolvia, explorava os personagens, Gil Gomes, Clodovil, as imitações, Silvio Santos, Magro do Bonfa, Paulo Francis, enfim. Criei um personagem também chamado Lino, que era assim, um personagem italiano, e ele chegou lá na televisão e falou, olha, tem um cara bom nisso aí e tal, lá em Francisco Beltrão. E isso foi lá por 95, por aí.
que eu comecei a fazer as participações e gravações, né? Ok. Na época, teve as Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Não ligue, vocês estão ouvindo aí um latido, uma corrida aqui na sala, mas é da nossa cachorrinha, a Tininha. Tininha, quietinha, se comporte. E aí, em 1996, então, nós tivemos as Olimpíadas de Atlanta. Ok, bacana. Fui chamado lá para Pato Branco e conversei com a direção da TV Sudoeste. O Juarez Teixeira, saudoso Juarez Teixeira, um palmeirense nato, quem abriu, arregaçou as portas da televisão para mim, acreditou em mim, sou grato a ele. E como sou grato também à família Celeste, né, por ter aberto as portas para que eu ingressasse no rádio. Frei Lindolfo conversou comigo, Frei Lindolfo também saudoso, e nós combinamos que depois das Olimpíadas de Atlanta, daria ali mais ou menos uns 80 dias, desde o dia das nossas conversas, enfim, eu estrearia. E no dia 10 de setembro de 1996, as Olimpíadas aconteceram em julho, parece em julho, enfim, eu estreiei na TV Sudoeste com o programa Plantão Policial Parangolé. Sucesso! Como nunca teve programa policial em rádio em Francisco Beltrão, eu fui o pioneiro. Eu fui o pioneiro em programa policial, né? Cronista policial em Francisco Beltrão, e fui o pioneiro também em programa policial em televisão no Sudoeste. Foi bacana, bacana. Nós tínhamos aí uma audiência grandiosa. Depois entrou um personagem chamado Frangolé, né, que era um personagem nos moldes do Louro José, assim, da Ana Maria Braga. Eu digo que o meu Frangolé, o Frangolé era mais esperto que o Louro José da Ana Maria Braga. Nós tínhamos... teve uma pesquisa uma vez, Rodrigo, que apontou que o nosso programa ele tinha 54% de audiência lá em Pato Branco, na região ali, sabe? E levava a gente a produzir cada vez mais, criar as coisas. Eu, muito feliz por tudo isso. Os anunciantes aguardavam na fila de espera para anunciar o nosso programa. Então, assim, desde o início, né, eu, graças a Deus, por conduzir assim o programa com seriedade, com dinamismo, respeito, evidentemente, com aquelas pitadas de humor, imitações e tal, e as brincadeiras. E o Frangolé fazia muito bem esse papel de animar o público, tanto no ar quanto nos bastidores, nos transformou e possibilitou, assim, que foi uma dupla de sucesso na televisão. Mas chega uma hora que a gente precisa se tocar, se flagrar. Pô, tá pequeno para mim aqui, né? Eu queria crescer. E, na época, então, eu conheci, ainda que morasse na mesma cidade, mas eu não conhecia pessoalmente, o Fernando Lúcio Giacobo, que depois, né, de empresário, se tornou um homem público, um político, está até hoje, né, como deputado federal. E a pessoa que produziu o programa do Giacobo era a mesma que produzia um programa chamado Tibagi, aqui agora, lá em Maringá. E me fez o convite, olha, e aí, tal, vamos lá? Queria me transformar no apresentador do Tibagi aqui agora, que em Foz do Iguaçu tinha o Naipi aqui agora, né? Se fosse em Curitiba, eu imagino que fosse outro nome. Me convidou e eu aceitei o desafio. Mas aí, quando eu quando eu saí da TV Sudoeste, com a intenção de ir para Maringá, aí ele falou, rapaz, eu preciso que você quebre um galho para mim. Eu falei, que galho? Falou, o Giacobo precisa que você fique 2 meses comandando o programa dele, o Giacobo em Ação, que era produzido na região Oeste-Sudoeste e apresentado na TV Naipi. Então, eu preciso que você fique 2 meses. Bacana. Não tinha aí muita alternativa, né? Diga-se de passagem, eu não gosto muito da editoria política, mas fui. E fiquei 2 anos com o Giacobo. Tive uma experiência sui generis, assim, dentro, né, da política. Fiz o meu trabalho no rádio e televisão para ele, enfim. Sou grato também pela oportunidade. Eu conheci um pouco mais daí, né, do Fernando Giacobo. E vim para Cascavel com a minha família e tal, e quis Deus que eu ficasse por aqui. Aí o Giacobo encerrou o trabalho dele no rádio, na televisão, foi para a reeleição, e ele ligou, na época, para o seu Ederson Mufato e disse, olha, Ederson, eles tinham, e tem até hoje, uma amizade, falou, olha,
eu estou encerrando aqui com o meu trabalho e tal, e eu não gostaria de perder ou assim, gostaria de apresentar esse camarada que trabalhou aqui comigo, talentoso, então, enfim, falou na minha frente lá. E o seu Ederson Mufato, não, vamos lá, segunda-feira ele que vai lá conversar com o Edson Janck, que era o executivo da TV Tarubá, e eu fui. Eu fui, e já era 2006, né? Quase 2007. Fui, conversei, me apresentei, e dali uns dias eu estava já na TV Tarubá. Aí integrei o jornalismo, né? Eu fazia reportagens, tal, comandado aí pelo Marco Giraldi, que era o diretor de jornalismo da TV Tarubá na época. Foi bacana, eu me lembro que eu fiz a primeira reportagem no dia 2 de novembro, dia de finados, com o Ricardo Saroli, que era o cinegrafista, e Isabel Tavares, que hoje é a diretora de jornalismo da Tarubá, era nossa colega, era pauteira na época, enfim. E aí fiquei um período ali no jornalismo e abriu a possibilidade de eu ir apresentar o Brasil Urgente. Não tinha o Brasil Urgente regional, eu comecei em Foz do Iguaçu, montar uma estrutura lá e muito desafio nós fomos, movido a desafio. E aí eu fiquei lá 4 anos e meio, depois veio, na sequência, teve um período que o Batatinha saiu da TV Tarubá, foi para outra emissora, no caso a KTV, e aí o patrão me chamou, falou, olha, preciso que você deixe lá o Brasil Urgente e venha apresentar o Tempo Quente. Eu fiquei 2 anos apresentando o Tempo Quente, né? E muito animado, sempre correspondendo com as expectativas. De Cascavel nós mudamos para Foz do Iguaçu, nós tínhamos as 2 filhas pequenininhas ainda, cresceram, né? Meio que nômade, Cascavel, Foz do Iguaçu, fizemos muitas amizades. E aí, beleza, teve uma dança de cadeiras. O quê? O que aconteceu? O Reinaldo Rocha, na época, era o conhecido BO, era o apresentador do programa na RIC TV. Aí ele, né, decidiu sair. Ele saindo de lá, abriu uma porta. Aí o que aconteceu? Ele saiu de lá, a notícia de que o Batatinha iria voltar para Tarubá, então ele saiu da RIC, o Reinaldo, foi para a KTV no lugar do Batatinha, o Batatinha veio para Tarubá, e aí ficou uma porta aberta para um apresentador na RIC. Aí a RIC me chamou, Parangolé, venha para cá. E eu aproveitei aquele embalo e acabei indo para a RIC TV. E nisso tudo eu fiquei 9 anos na RIC TV. Pegamos uma audiência fraca, lá embaixo, elevamos aquela audiência para 21% lá em Toledo, liderando na audiência e no faturamento. Passaram-se 9 anos. E aí, depois desses 9 anos, a emissora se recicla, nós também, a gente se recicla. Diga-se de passagem, a televisão tem dono, o rádio tem dono. Nós somos como usuários da calça jeans, né, Rodrigo? A calça jeans fica, o usuário passa, né? Então, a rádio fica, a emissora de televisão fica e nós passamos. E aí, chegou em fevereiro, né? Uma nova gestão na RIC Record TV, decidiram por mudar a programação, um outro estilo, outra pegada, e eu pensei, puxa, já dei minha contribuição, e que contribuição, junto com o Edivaldo Cândido, a quem também eu tenho grandiosa admiração, era diretor de jornalismo da região, né? Continua lá, e os demais colegas, assim, ó, ninguém faz sucesso sozinho numa emissora, não. O cara que falar que é o tal e bater no peito está mentindo. Os meus 35 anos de trabalho só foram bem-sucedidos porque pessoas acreditaram em mim e profissionais gabaritados, graças a Deus, estiveram junto comigo. Então, assim, onde eu cheguei, eu não cheguei sozinho, com apoio, né, dos diretores, da família, principalmente, e desses colegas, né? Então, assim, chegou essa hora. Aí renovaram, né, tal. Vamos renovar um negócio aqui. Legal. Sem mágoa, sem nada. Para que mágoa? Né? Não foi magoado que eu entrei e não seria com mágoa que eu iria sair. E aí eu tive essa feliz oportunidade, que encerrou meu contrato e eu decidi que eu não iria renovar. Né?
a TV estava uma nova pegada, e eu cansado também desses 9 anos, indo e vindo todos os dias de Cascavel a Toledo, que eu moro em Cascavel, eu trabalhava em Toledo, a sede da RIC é lá. Naqueles dias, então, eu recebi um convite pessoal do seu Ederson Mufato, do grupo, né, Mufato TV Tarobá. E nós conversamos, ele me fez uma proposta, perguntou se eu gostaria de retornar para a TV Tarobá, e veja que um convite desse só acontece quando a porta fica aberta. E eu, da TV Tarobá, eu deixei as portas abertas. E por considerar o meu talento, a minha dignidade, a minha afinidade com as coisas e a minha dedicação, o seu Ederson, juntamente com os irmãos Everton e Eduardo, falaram, não, olha, venha, e prontamente eu aceitei o convite, né, por entender que já havia dado minha contribuição para a RIC, e vim para a TV Tarobá. Nesse meio período aí, olha, diga-se, assim, não é nem de passagem, mas com afirmação, toda essa transição, Rodrigo, teve a mão de Deus. Teve a mão de Deus. Deus fez tudo certinho, não teve estresse em momento nenhum, só teve alegria, só teve felicidades. E nesse momento aí vem de Curitiba o senhor Leonardo Petrelli, ele tinha um compromisso aqui na cidade de Cascavel e meio que coincidiu naquele outro dia que ele estava saindo. E ele veio e nós conversamos, assim, de forma animada, respeitosa, e ele fez uma pergunta para mim como se fosse um título de redação do vestibular. Olhou para mim e perguntou assim, Parangolé, o que você quer? Ele é muito queridão, assim, tá? Eu falei, eu quero que as portas fiquem abertas. E aí ele entendeu que eu já estava saindo, eu estava de saída, né? Ele disse, então as portas estão abertas. Ele é um homem muito inteligente, ele sabe que não tem um apresentador em cada esquina, né? E eu sei também que não tem uma televisão em cada esquina. Então a pessoa, de forma inteligente, ela nunca vai fechar uma porta de onde ela sai. Seja o pedreiro, seja o servente, seja o funcionário do posto de combustível, seja lá quem for, seja o profissional que for. E fica aqui a minha recomendação, inclusive, para quem está nos acompanhando. Nunca feche a porta de onde você saiu. Né? Nunca guspa no prato onde você comeu. Nunca seja ingrato com as pessoas que serviram você. Eu fui muito feliz lá na RIC, não tenha dúvida nenhuma. Nesses 9 anos, alimentei minha família, paguei minhas contas, tive grandiosas conquistas, realizei um sonho que foi adquirir um avião, sabe? Assim, sonho de criança, mas foi com muito trabalho. Trabalhei na Rádio Comé também por 5 anos, trabalhei na Rádio União por um período. Então, eu sou grato a todas essas pessoas que deram oportunidade de eu mostrar o meu talento, mostrar o que eu sei fazer e fazer bem feito. Esse é o segredo. Durante todo esse período de 9 anos que eu trabalhei lá, dos 7 anos que eu trabalhei anteriormente na TV Tarobá, você acha que eu gozei de boa saúde todos os dias? Não. Mas eu me animava quando eu ia trabalhar, e muitas vezes eu ia trabalhar doente e melhorava trabalhando, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não sofre, né? Muito bem. Aí, rapaz, pá, o seu Ederson Mufato bateu o martelo, legal, dia 5 de abril, Parangolé. É a estreia na TV Tarobá do Parangolé, a reestreia, enfim, como queira, volta para casa, mas agora você vai comandar a primeira hora. Desculpa aí. E você se emocionou quando você voltou assim, eu tô de volta para minha velha casa? Rapaz, eu vou dizer para você que algo grandioso estava para acontecer, porque lá atrás, em 21 de janeiro, eu recebi uma palavra de Deus. Deus usou um casal de pastores lá da cidade de Pato Branco para me dizer, fique atento, porque Deus vai mexer com as estruturas. Não fique triste, não se abale, porque não é para perda, nem para dano, mas é para alegria e bonança. Foi assim. Olha, a gente costuma dizer que é uma palavra rema. Eu peguei, que sou um homem de muita fé, creio em Deus, peguei aquela palavra e fiquei assim, ó, muito esperto, muito atento para os movimentos que passaram, então, a acontecer. Então, eu sabia que algo grandioso iria acontecer na minha vida, mas não sabia o tempo, porque o tempo é de Deus. Então, eu aceitei o convite com muita alegria, tá? Porque, veja, o período que eu trabalhei anteriormente na TV Tarobá
foi plantando. Por favor, liga a luz, por gentileza. Tá ligado? Foi ele. Aqui? Tá. Só um pouquinho, Rodrigo, que nós vamos... Enfim. Continua que ela arruma. Tá. Aí, Rodrigo, aí o que aconteceu? Tá tudo certo, continua. Tá. Eu fiquei feliz, fiquei muito feliz, é claro, né? Pelo fato, meio que perdi meu raciocínio aqui. Eu fiquei feliz porque se cumpriu assim, né? Como eu estava dizendo, tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer. Eu não sabia que tempo seria esse acontecimento, mas eu fiquei esperto. Então, quando esse movimento acontece, eu retorno para a TV Tarobá, eu voltei feliz da vida, porque eu já conheço os proprietários, conheci aquele time lá das antigas, e algumas daquelas pessoas foram recontratadas, né? E eu chego ali num momento muito importante da minha carreira, da minha vida, porque eu chego e sou muito bem recebido pelos colegas. E foi impressionante, né? Um dos diretores ficou impressionado, falou, puxa, aqui você tem amigos, de fato, voltando para sua casa. Eu fiquei feliz, a minha família também ficou feliz, porque antes de tomar qualquer atitude, sempre que em casa, a família precisa discutir, precisa ver, analisar, e nós não pensamos muito nesse retorno, né? Foi muito bom para todo mundo, e nós estamos felizes com isso. Graças a Deus por isso, né? E você, qual que foi, desses 35 anos de carreira que você tem, qual foi aquele ano que mais assim te marcou? Rapaz, qual foi o ano que mais marcou? O momento, perdão. Um momento, olha, é difícil você descrever assim um momento em 35 anos, né? Mas eu sou muito humano, eu sou uma pessoa que vivo intensamente tudo ao meu redor. Vivo a minha vida, a minha alegria, os meus problemas, e eu consigo também viver um pouco do próximo. Um desses momentos foi lá no Sudoeste, né? Numa cobertura, um evento policial, me marcou muito. Veja, eu tive que... Aí que está o detalhe. Foi bem num dia que a minha esposa precisava 100% de mim, da minha presença em casa. Ela tinha uma cirurgia para fazer e ela contava comigo para o deslocamento, essa cirurgia acontecendo em outra cidade. E nós tínhamos... As nossas filhas eram crianças ainda. E naquele dia... Um taxista de 28 anos, Sidney Carneiro, e a filha dele, Suelen Carneiro, de 5 anos, eles foram assassinados. Houve um crime de latrocínio. 2 bandidos, um adolescente e um maior, solicitaram uma corrida e mataram, fizeram o taxista se jogar de cima da ponte do Rio Chupim, num vão de uns 70 metros, ele sendo ameaçado por uma arma que depois descobriu-se que era uma arma de brinquedo. Mas como era à noite, ele não tinha certeza se era de verdade ou não. E eles propuseram o seguinte, olha, você se joga daqui que a gente poupa a vida da tua filha. E foi nessa condição. Eu falei, então vocês não vão matar minha filha? Não. Então eu vou me jogar. Então o pai, num ato, digamos que heróico, para salvar a vida da filha, ele se jogou da ponte. E na sequência, os bandidos frios, calculistas, jogaram uma menininha atrás do pai. Ou seja, os dois morreram. Então, foi assim, meu Deus, foi chocante aquilo. Meu Deus, foram 4 dias de buscas intensas, a gente se deslocando 80 quilômetros todos os dias para acompanhar o trabalho da polícia e dos bombeiros. Do outro lado, a minha esposa, que precisou de favor naquele dia para ir fazer a cirurgia, porque eu não pude atender. Até hoje ela fala isso. Então, assim, eu fiquei entre a cruz e a espada. De modo profissional exigido e de modo sentimental e familiar também exigido, né? E eu tive que abrir mão daquele momento da minha família para poder dar atenção para a minha profissão, para o meu trabalho, né? Então, não estou falando isso como arrependimento, mas foi algo que marcou a minha vida profundamente, né? E Deus, por ver toda essa dedicação, veja só, ele não dorme, ele fica lá anotando as coisas boas e ruins da nossa vida. Ele fala, puxa, esse cara aí merece o melhor.
Então, a minha vida foi pautada de construção, muita luta, muito sofrimento, mas, assim, sempre consciente que tudo isso também, Rodrigo, a força não é do meu braço, a força vem do braço daquele que manda, aquele que está sentado no trono lá no Supremo Tribunal do Céu. É para ele, né, que eu faço com dedicação. Eu acordo aqui todas as manhãs, antes de ir para a TV Tarobá, partilhar aquele dia com os meus colegas, dia de trabalho, eu já convido aquele que manda para ir comigo, agradeço aquele que manda para ir comigo, e esse tem sido o segredo desse sucesso. Agora, um momento engraçado que você tenha passado, conta para nós algum. Rapaz, esse momento engraçado eu vou te contar. Aconteceu em Foz do Iguaçu, na TV Tarobá. Meu jovem. Era uma entrevista ao vivo com o delegado da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, doutor Iegas. E aí, ele foi no estúdio ao vivo, no Brasil Urgente, para dar uma entrevista. E lá, rapaz, ao vivo no estúdio, eu me confundi. O nome dele é antes, doutor Iegas. A gente sempre chama doutor Iegas, que é o sobrenome, mas ele tem 2 nomes antes que esse. Acho que Carlos Alberto, é um negócio. Tu vê que até hoje me marcou isso, que eu não consegui, rapaz, decorar o nome dele. E eu apresentei ele e eu vi que eu me confundi com o nome. E eu falei, doutor, o senhor me desculpa? Não, está desculpado, Parangolé. Beleza. E eu passei a entrevista toda chamando o homem, rapaz, com um nome que não era dele. Bacana. No final da entrevista, aí eu pensei, meu Deus, mas eu tenho que consertar isso, rapaz. Não... Jantar na casa do doutor Alexandre Macorim, delegado da Polícia Civil, e que, na época, respondia pela 6ª SDP em Foz do Iguaçu, e nós estávamos na casa, né, do doutor Alexandre, e lá estava o doutor Iegas. E junto com ele tinha um senhor, né, cabelo branco e tal. E eu pensei assim, agora eu vou fazer as pazes com o doutor Iegas. Doutor Iegas, bom, passei aqui cometendo agafe com o seu nome o programa inteiro, ok? Então eu quero me redimir com o senhor, quero que o senhor leve o meu abraço para o seu pai, que ontem à noite esteve lá no jantar na casa do doutor Alexandre Macorim. Ele olhou para mim, rapaz, coçou a cabeça e falou, Parangolé, não é o meu pai, era o meu sogro que estava junto comigo lá. Rapaz, até hoje, bom, você viu que eu lembro dessa passagem, mas foi muito engraçada mesmo, viu? Claro que outras aconteceram, né? Mas essa, sim, me marcou mesmo, viu? Tá certo. Olha só, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui. E, normalmente, nesse programa, eu sempre peço para as pessoas, né, se elas querem recomendar alguém para eu falar aqui num programa futuro. E a mesma pergunta eu quero fazer para você. Você teria alguém para indicar para nós aqui, para eu entrevistar aqui no nosso programa? Tem uma pessoa bem bacana. O nome dessa pessoa... aliás, eu teria aqui uma lista, né, de pessoas bacanas e com certeza com disposição para isso, viu? Uma delas é Jairo Eliseu Schmidt, que é o piloto de helicóptero, agora ele está aposentado, mas ele foi o primeiro piloto de helicóptero da Polícia Rodoviária Federal no Brasil. É mole? E ele foi piloto também da aeronave do Consamu, essa aí que passa aqui na região tal, ela continua operando, mas ele já se aposentou. Tem histórias incríveis para contar para todos vocês e outras tantas pessoas que, a hora que você precisar, também poderei indicar, mas o Chimitão, como é conhecido, ele vai, com toda certeza, falar para vocês de tudo que ele viveu, né? Não sei se em 40 minutos pode falar tudo que viveu, mas dos principais momentos que ele viveu na vida dele. Uma pessoa muito bacana, um dos melhores pilotos de helicóptero que eu conheci no Brasil. Vou indicar para você. Maravilha, maravilha. Você quer deixar alguma mensagem final para as pessoas, além de convidá-las a assistir o Primeira Hora todo dia, né? Contigo lá, às 7 horas da manhã,
dando um bom dia gostoso para nós aí, né? E você quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Então, Rodrigo, muito obrigado, primeiramente, né, pelo convite. De fato, das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, estou lá junto com a produção, junto com a equipe, para comandar o Primeira Hora na TV Tarobá. Eu quero agradecer a todos vocês e quero dizer o seguinte: não percam uma oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Um dia, eu estou aqui dando essa participação, essa contribuição, por conta da oportunidade. Porque um dia o Rodrigo me chamou para contar um problema. Eu não perdi a oportunidade, fui lá. Além de demonstrar a necessidade que ele tinha, né, de que alguém solucionasse o problema, que infelizmente não foi resolvido, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo. E através das oportunidades que nós conhecemos lugares e pessoas e descobrimos as pessoas boas e as pessoas ruins. Foi um prazer, sobretudo, ter aceitado o teu convite aquele dia e através daquele dia nasceu a nossa amizade, por isso muito feliz. Cultive as amizades. Viva intensamente e, de preferência, rodeado de pessoas boas, aquelas que sonham, não aquelas que têm pesadelo. Essa é a minha mensagem. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado a você também. Bom final de semana a todos. Esse foi o Parangolé, o homem vitorioso, cheio de vitórias de Deus, aqui no nosso programa Uma História de Sucesso. Você se inscreva no nosso canal e deixa um like aí abaixo do vídeo aí, quando ele for no ar, ok? Abraço a todos. E aqui... Isso aí. Pode fechar aí, Paranga. Ai, não consigo fechar aqui, Jesus.